Na Galileia, o primeiro lugar que visitamos foi Cesareia de Filipe, Bânias, local onde nasce o Rio Jordão, uma das nascentes do Rio Jordão. Jesus levou os seus discípulos a esse local e perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? E eles falaram: profeta, João Batista, Elias, Jeremias. E Jesus então pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nesse local tem o templo de Pan. Nesse local é a nascente do Rio Jordão. E foi um momento muito santo, muito especial, de oração e meditação na palavra de Deus. Estivemos com Cristo nesse retiro espiritual. Logo depois, fomos até um local muito especial, muito bonito, Bânias. Esse local também aconteceu a conversão de Paulo, porque aqui está o caminho para Damasco. Paulo passa por aqui e tem uma experiência com o Senhor. Sem dúvida nenhuma, caminhar por Bânias foi algo maravilhoso que Deus nos proporcionou. Nesse local, ouvimos Jesus falar conosco, lemos a sua palavra e fomos abençoados. Depois fomos até o Monte das Bem-aventuranças, onde meditamos em Mateus capítulo 5, onde ouvimos Jesus nos ensinar sobre os valores do reino de Deus. Ali está construída uma igreja bonita, de 8 lados, simbolizando as 8 bem-aventuranças de Antônio Barlutz. Nesse local, sentamos sobre as pedras, oramos, meditamos sobre a palavra do Senhor. Foi um tempo de muita graça, de muita espiritualidade, num lugar tão lindo, virado para o mar da Galileia. Meditamos nos ensinamentos de Cristo, de Mateus 5, de 1 a 11. E fomos muito edificados com os ensinamentos da palavra do Senhor, nesse lugar tão especial, tão santo, tão cheio da presença do Senhor no nosso coração. Sem dúvida nenhuma, um dos lugares mais bonitos da Terra Santa é o Monte das Bem-aventuranças. Logo depois que saímos do Monte das Bem-aventuranças, nós descemos e fomos até Bânias. E em Bânias nós visitamos 2 lugares. Primeiro, visitamos essa linda igreja que marca o local onde Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Essa é uma igreja beneditina, chama-se Tabgha. Aqui em Tabgha, Jesus realiza esse grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi um tempo de muita espiritualidade, oração, onde meditamos sobre a necessidade de colocar nossa vida nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi um tempo muito especial, onde tivemos a graça de caminhar com Cristo, nesse tempo de muita graça, de muita alegria, de muita espiritualidade. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Esse é o interior da igreja, um ícone do Senhor Jesus, e lá embaixo no altar nós temos um mosaico do século IV, onde tem os pães e os peixes. Um lugar muito especial, de muita espiritualidade, muita graça, que pudemos perceber, contemplar. Do lado de fora vimos esse batistério e ali meditamos na palavra do Senhor Todo-Poderoso. Foi sem dúvida um tempo muito especial para a nossa fé e para a nossa vida cristã. Louvado seja o nome de Jesus. E em Tabgha também fomos até a igreja do Primado de Pedro.
ou Igreja do Primado de Pedro. Aí está a Igreja do Primado de Pedro, aonde o Jesus ressuscitado aparece na Galiléia para Pedro e para alguns apóstolos. Ali o Senhor vai realizar a bênção da pesca maravilhosa e também vai dar a Pedro a graça dele ser pastor. Jesus ia falar: apacenta os meus cordeirinhos. Foi um tempo de muita graça, de um encontro com Deus, de uma espiritualidade muito profunda na presença de Deus. Meditamos sobre a confissão de Pedro. Tu me amas? 3 vezes Pedro responde sim. E o Senhor diz: apacenta meus cordeirinhos. Esse é o local do Cristo ressuscitado que aparece aos apóstolos. Logo depois fomos para Cafarnaum. Essa é a igreja de Cafarnaum, que fica sobre a casa de Pedro. Aí está a antiga Cafarnaum bíblica, cidade de Jesus, a cidade mais mencionada nos evangelhos. Ali Jesus realizou muitos milagres, curou a sogra de Pedro, ressuscitou a filha de Jairo. Ali o Senhor curou o servo do centurião, uma grande bênção de Deus. Cafarnaum, sem dúvida nenhuma, é um lugar muito especial. É a cidade de Jesus, onde Jesus realizou muitos milagres e abençoou muitas pessoas. Ali também vimos essa sinagoga, que foi construída sobre uma sinagoga da época de Cristo, a sinagoga que Jesus pregava em Cafarnaum. Esse dia foi um dia muito especial, muito santo, muito abençoado, onde tivemos a graça de voltar na cidade do Senhor Jesus, meditar com o Senhor, ser abençoado pelo Senhor e viver essa graça de estar na cidade aonde Jesus esteve. Depois saímos dali e fomos em direção ao barco para terminar o nosso dia no maravilhoso passeio no barco. Fomos até o Mar da Galileia e ali adentramos num barco maravilhoso, onde meditamos na palavra de Deus e vimos as grandezas do Senhor nesse lugar. No Mar da Galileia, onde o Senhor realizou muitos milagres, onde o Senhor ministrou cura, acalmou a tempestade e andou sobre as águas. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse dia, começamos indo ao Rio Jordão. O início do Rio Jordão, chamado Iadernite, que significa Jordãozinho. Ali contemplamos o rio aonde Jesus foi batizado, onde João Batista batizava, o local onde o Senhor realizou grandes milagres, como a cura de Naamã. Esse local foi muito especial. Várias pessoas tiveram a graça de renovar o seu batismo, serem batizadas, de lembrar o batismo do Senhor. Foi um tempo de muita graça, de muita oração, de muita presença de Deus e espiritualidade cristã. Vimos várias pessoas de vários países. Foi um tempo de muita bênção. Contemplar, botar a mão nessas águas, lembrando do Senhor Jesus, que aqui nesse rio foi batizado. O Senhor nos abençoou tremendamente com essa experiência de poder ir ao Jordão. Logo depois fomos em Caná da Galileia, local onde o Senhor Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformando aquela água em vinho. Depois, lá fizemos renovação dos votos conjugais. Depois fomos para Nazaré Village, uma vila que retrata Nazaré da época de Jesus, uma vila agrícola. E esse local realmente era uma vila agrícola.
da época de Cristo. É um local protestante, muito bonito, onde aprendemos como era a cultura, a vida, a casa, como as pessoas viviam nesse período em Nazaré. Foi um tempo muito agradável, de muito aprendizado na presença do Senhor, onde nós andamos numa cidade cinematográfica. Aí está a sinagoga de Nazaré, o seu personagem. E foi um tempo muito bom, uma graça de Deus na nossa vida. Depois que terminamos a Galileia, nos despedimos da Galileia e fomos para Jerusalém. Mas antes, vivemos bastante essa graça de estar ali. Isso aí já é o portão de Jaffa, em Jerusalém, quando já fomos para um hotel e à noite fomos conhecer um pouco mais Jerusalém. Assim terminou esse dia tão especial na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Hoje foi um dia muito especial. Começamos no jardim do Getsêmani. Getsêmani significa prensa, o lugar onde o Senhor Jesus orou e foi preso pelos soldados do templo. Nessas oliveiras, Pedro negou Jesus, fugindo, correndo. Judas traiu Jesus com um beijo. Aqui Jesus ora 3 vezes: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, sim a sua. Aqui aprendemos a permanecer com Cristo e a sofrer com o Senhor. Getsêmani fala do sofrimento do Senhor, fala da paixão, fala da morte. Getsêmani fala de todo o sofrimento que ele passa para a nossa salvação. Neste local, oramos ao Senhor. Depois fomos para Betânia. Em Betânia entramos no local onde tem uma linda igreja construída, no local onde celebramos a memória da casa de Lázaro, Marta e Maria, as irmãs que acolheram Jesus. Nesse local, lemos João capítulo 11, meditamos sobre a ressurreição de Lázaro, meditamos sobre os amigos de Jesus. Jesus foi acolhido por seus amigos. E nesse local tão bonito, nós podemos meditar sobre o Senhor que tem o poder para ressuscitar os mortos, para mudar todas as coisas, para trazer a salvação e a vida eterna. Logo depois, fomos para o Monte das Oliveiras, aonde meditamos sobre o Senhor que na sua entrada triunfal, no domingo de Ramos, ele entra em Jerusalém para se preparar para a sua morte e ressurreição. Aqui nós lembramos da entrada triunfal do Senhor. Depois fomos para a casa de Caifás, igreja de São Pedro em Galicanto, onde o Senhor esteve preso na Quinta-feira Santa, preso nos buracos, preso em lugares tão terríveis, e onde ele foi condenado pelo Sinédrio, e onde Pedro o negou 3 vezes. Nesse local existe uma linda igreja e lembra o Senhor Jesus, que se deixa prender pela nossa salvação, que se deixa prender para nos dar a vida eterna, que se deixa prender para mudar nossa história. Aqui então Jesus, ele é acusado pelo Sinédrio. Logo depois fomos para o local do cenáculo, local onde o Senhor celebrou a última Páscoa e inaugurou a ceia, a Eucaristia. Aqui nós oramos, porque lembramos também do local onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Aqui nós pedimos para que o Espírito Santo viesse encher nossa vida. Nesse local nós clamamos ao Senhor e pedimos que o Senhor viesse mudar a nossa história. Foi um tempo de muita graça, de muita bênção,
de muita unção. Relembramos o Senhor mudando a nossa história através do poder do Espírito Santo. Cenáculo é o local da última ceia e o local onde os apóstolos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Nesse dia maravilhoso, passamos pelo cenáculo, oramos no cenáculo e ali adoramos o Senhor, que nos enche com seu Espírito. Logo depois, fomos direto para o Muro das Lamentações. Ali nós oramos ao Senhor e entregamos esse dia maravilhoso nas suas mãos. Foi realmente um dia abençoado em nome de Jesus. Hoje começamos nosso caminho espiritual indo até o caminho de Emaús, onde o Senhor ressuscitado apareceu para 2 de seus discípulos no domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição. Jesus aparece, caminha com eles e no meio do caminho o Senhor revela a palavra, mas eles não reconheceram, só foram reconhecer no partir do pão. Logo depois fomos para a Porta das Ovelhas, ou Porta dos Leões, ou também considerado Porta de São Estevão, onde Estevão foi levado, trazido para ser apedrejado fora dos muros. Ali começou o nosso caminho espiritual para nos preparar para a Via Dolorosa. Logo depois fomos até o tanque de Betesda, onde existia um homem paralítico há 38 anos. As águas eram movidas por um anjo e gerava cura. Contudo, o homem não conseguia entrar nesse tanque. Jesus chega perto dele, ministra uma palavra, e a palavra que Jesus ministra, ele é totalmente curado. Esse é o lindo caminho da Via Dolorosa. Subimos a Via Dolorosa com muita oração, contemplando o sacrifício de Jesus, os passos do Senhor, seu sofrimento, sua dor. Caminhamos com Cristo, orando, cantando, bendizendo e agradecendo a Deus. Fomos em várias estações, inclusive a estação onde Simão Cirineu ajudou o Senhor a carregar sua cruz. Foi uma caminhada muito santa, muito espiritual, de muita oração e de muita emoção. Todos estavam realmente muito envolvidos com esse momento santo dessa Via Dolorosa. Antes, quando começamos a subir, paramos nas estações, lemos sobre a condenação do Senhor, lemos sobre o Senhor carregando a cruz, lemos sobre Simão Cirineu ajudando o Senhor. Foi um tempo de muita graça, de muita oração, de muita espiritualidade. Todos nós fomos abençoados pelo Senhor. O Espírito Santo falou profundamente aos nossos corações dessa santa e maravilhosa caminhada espiritual. Logo depois, paramos junto ao portão de Damasco para contemplar essa obra e continuamos nossa caminhada. Nossa caminhada estaria nos levando para o local onde o Senhor morreu e ressuscitou. Depois do almoço, voltamos àquele local santo, o Jardim do Túmulo, um jardim cuidado, preparado, zelado pela Associação da Tumba, que é uma associação protestante inglesa, e ali nós podemos contemplar. Primeiro vimos o Calvário, depois fomos contemplar o Calvário, o Monte da Caveira, e depois de ver o Monte da Caveira, se emocionar com as explicações de João Batista Evangelista, nós descemos para contemplar o túmulo vazio. Ou seja, ali estávamos estudando, ouvindo sobre a morte, mas o nosso coração se preparava para aprender sobre a ressurreição do Senhor.
Logo após esse momento maravilhoso, todos nós nos dirigimos até próximo do túmulo vazio e podemos contemplar o Jesus que vive, que não está no túmulo, o Jesus que ressuscitou, que permanece vivo ao nosso lado. Glória a Deus, que dia maravilhoso. Esse dia terminou quando nós fomos tomar a Santa Ceia e fizemos um culto de oração, onde meditamos sobre o testemunho de Maria Madalena. Antes ela testemunha: tiraram o corpo do meu Senhor e não sei onde colocaram. Mas depois ela testemunha com muita alegria: vi o Senhor. Esse túmulo vazio, todos nós, 26 pessoas, somos prova de que Jesus está vivo, vivo e verdadeiramente nos abençoando. Todos nós felizes, emocionados, nos preparando para o santo culto de adoração ao Senhor. Foi uma manhã muito santa, muito especial. Logo depois que terminou esse momento, fomos até o Museu do Livro, contemplamos a maior maquete da Jerusalém da época de Cristo. Todos nós ficamos admirados com a beleza da maquete, com a explicação maravilhosa sobre a espiritualidade, a arquitetura, a história da Jerusalém da época de Cristo. Foi um tempo muito agradável de aprendizado. Aí estão os muros de Jerusalém da época de Cristo, ali está o templo, todo restaurado por Herodes. Logo depois fomos até o Museu do Livro. Esse museu guarda os pergaminhos do Mar Morto, que contém todos os manuscritos do Antigo Testamento encontrados em 1948. Essa cúpula é como se fosse a tampa dos vasos onde foram encontrados os pergaminhos. Foi um tempo de bênção, de paz e de graça. O primeiro lugar que visitamos hoje foi Massada. Massada tem dois significados. Significa uvas passas ou fortaleza. Ali estava o palácio de Herodes o Grande, o mesmo Herodes que mandou matar as crianças de Belém. Esse Herodes tinha um grande palácio com várias piscinas, com várias casas, pomares, tudo muito bem feito para que ele pudesse passar o inverno nesse local quente. Massada também ficou famosa porque no ano 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém, um grupo de judeus veio e se refugiou nesse local. Ali esse grupo resistiu bravamente ao ataque dos romanos durante 3 anos. Ficaram ali firmes, até que no 3º ano os romanos, o cerco romano, fez uma rampa. Essa rampa botaram fogo no portão e conseguiram destruir e entrar. Quando eles entraram, eles viram todos os judeus mortos. Eles lançaram sorte de maneira tal que um foi matando o outro, até que o último cometeu o suicídio. Eles preferiram mais a morte do que a escravidão. Nesse local também meditamos sobre o povo que caminhou no deserto e que no deserto o povo foi sustentado pelo Senhor. Foi um momento muito especial. Lá encontramos uma igreja bizantina do 5º século, onde morou monges bizantinos que adoravam o Senhor em espírito e em verdade. Foi sem dúvida nenhuma uma experiência muito especial, muito santa, que está em Massada. Massada fala de resistência, de coragem, de luta pela liberdade. Massada fala de espiritualidade, do Deus que nos sustenta no deserto. Depois fomos para Qumran, local onde nos anos 40 do século XX
foram encontrados pergaminhos do Mar Morto, contendo textos da Bíblia 3 séculos antes de Cristo, que foram conservados em vasos, onde as pessoas encontraram, sem querer, o beduíno procurando seu animal, tacou uma pedra e ali houve um barulho e ele percebeu que era um vaso de barro. Foi encontrado todos esses pergaminhos, um pergaminho de Isaías completo, que inclusive está no Museu da Bíblia. Ali também existia a comunidade dos Essênios, onde provavelmente João Batista viveu adorando o Senhor e servindo a Deus, se preparando para o seu ministério. Qumran tem uma mensagem para todos nós. A palavra de Deus é verdade e ela não foi adulterada. A mesma Bíblia que nós temos nas mãos estava ali em Qumran. Depois fomos para Jericó. Fomos direto para o Monte da Tentação, chamado também de Quarental. Depois Jesus foi batizado, Jesus foi trazido pelo Espírito Santo a esse monte e aqui foi tentado 40 dias e 40 noites. Um tempo de oração, um tempo de espiritualidade, um momento muito especial onde recordamos a tentação do nosso Senhor. Foi uma grande graça de Deus estar nesse local. Logo depois de vermos o monte, fazer algumas compras, descemos para Jericó para contemplar a fonte de Eliseu. Ali na fonte de Eliseu, essa cidade era uma cidade boa, bem localizada, mas as águas eram amargas, as águas eram venenosas. Eliseu, então, por orientação de Deus, põe o sal sobre um prato novo e derrama na nascente e a água fica potável até hoje. Um testemunho forte que podemos agir profeticamente no nome de Jesus, abençoando. Essa fonte permanece ali firme, forte, em meio ao deserto. Atrás da fonte vimos as ruínas da antiga Jericó, que foram destruídas na época de Josué. Logo depois, saindo de Jericó, paramos junto ao sicômoro de Zaqueu, onde lembramos a conversão de Zaqueu, que subiu nesse sicômoro para ver o Senhor Jesus passar. Foi realmente muito emocionante estar na cidade onde Jesus curou o cego Bartimeu. Depois fomos para o Mar Morto, nadamos, boiamos nas águas maravilhosas e assim terminou o nosso retiro. Graças a Deus.